E agora, né, a gente vai ter a palestra do Alessandro Rios, que ele é um dos fundadores da Verde Campo. O Alessandro é uma referência, né, para todos nós. E eu agora chamo ele, né, para falar um pouquinho com a gente. Bom, boa noite, Sofia. Estão me Oi, ouvindo bem? Alessandro. Boa noite. Tudo bem com você? Também, tudo ótimo. Estava escutando um pouco das palestras e vendo os temas de vocês. Eu acho que está todo mundo consciente aí que vocês chamaram alguém de economia real, né? É bom que dá Sim. uma ducha de água fria em quem está muito pilhado aí, achando que a vida é só investimento financeiro. Alessandro, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Todo mundo aí já sabe que você é um dos fundadores da Verde Campo, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre você, sua trajetória, sobre a empresa em si, e compartilhar um pouco aí do seu conhecimento. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro de alimentos, minha formação principal é engenharia. Eu sou engenheiro de alimentos, depois fiz mestrado na área de economia e passei minha vida toda em empresas próprias minhas, né? Fundei minha primeira empresa, eu estava no quarto ano de engenharia, montei minha primeira indústria no quarto ano de engenharia. Não foi muito bem essa fábrica, ela acabou virando uma empresa de consultoria depois. Fiquei 12 anos no mercado de consultoria depois que eu me formei. Eu fazia mestrado e já tinha empresa, já trabalhava na área de consultoria. Trabalhei 12 anos com consultoria, tem, assim, eu acho que é um aprendizado muito legal de consultoria para dividir com vocês. A área de consultoria é uma área, vocês estão, né, com alguns grupos aí já dentro da universidade trabalhando. Talvez essa seja uma experiência muitíssimo rica para se ter enquanto estudante ainda, e eu tive a oportunidade de fazer isso depois de formar. Mas a área de consultoria é uma área que te permite viver experiências diversas que, se você fosse viver todas elas você mesmo, não daria tempo do ponto de vista de tempo de experiência de trabalho. A área de consultoria acaba te permitindo ver, conviver com experiências de empresários dando certo, crescendo, gente passando dificuldade, gente tomando decisões que fizeram sentido e deram certo, outras nem tanto. E, bom, eu tive o privilégio, a oportunidade de ficar 12 anos nesse mercado, mexendo em projetos bem variados aí. Eu trabalhei desde com consultoria para governos, pensando em desenvolvimentos regionais, todos os estados do norte do Brasil, alguns estados do Nordeste, todos do Sudeste. Fiz muito projeto para clientes, indústrias de pequeno porte, trabalhei no Sebrae, fiquei quase 5 anos vinculado ao Sebrae, fiz consultoria para empresas pequenas, para cooperativas, para movimentos sem terra, todos os tipos de empresas pequenas, e trabalhei também com grandes empresas multinacionais no Brasil. E depois dessa experiência, eu acho que é onde vocês conhecem um pouco mais aí. Eu voltei para Lavras, eu sou daqui, voltei para Lavras, fundei a Verde Campo, e a minha história em Lavras é a história de Verde Campo, é a história que vocês conhecem, até porque, né, a empresa continua aqui no dia a dia. Espero que a maioria de vocês sejam clientes da Verde Campo, consumidores. E aí a minha história de Verde Campo é uma história que começou, então, depois desses 12 anos de experiência no mercado, no setor de consultoria. Fiquei na Verde Campo 16 anos como um dos proprietários, né, como diretor e presidente da empresa. Em 2016, ela foi vendida para a Coca-Cola. Depois fiquei mais 3 anos, também com uma experiência muito rica. Fiquei mais 3 anos como presidente da empresa e fui para o conselho da Coca-Cola, do grupo de empresas que não são refrigerantes, né? As outras empresas que na área de sucos, águas, e fiquei 3 anos trabalhando com Coca-Cola, e os últimos 3 anos meus estão dedicados a investimentos ainda na economia real e investimentos financeiros, que é a minha menor experiência do ponto de vista de desafios, né, dentro do tema de vocês, investimentos, mercado, educação financeira.
Eu acho que eu estou mais para educação financeira para falar com vocês do que sobre investimentos, até porque eu vi vocês estão com alguns especialistas aí conversando com vocês todos os dias. Eu acho que vocês têm mais para aproveitar da minha experiência na economia real, mesmo que a gente trate de temas financeiros, do que na área financeira especificamente. Bom, essa é a minha trajetória. Hoje, então, eu continuo trabalhando muito, gosto do setor de economia real, né? Sou um dos sócios da AIA, uma empresa de investimentos que tem um projeto bem conhecido aqui na região também, que é um condomínio grande aqui perto, em Macaé, chama Viverte. É um projeto que foi premiado esse ano como o projeto mais inovador em investimentos no Brasil e em empreendimentos imobiliários no Brasil. Um projeto voltado para a qualidade de vida. E continuo outras áreas, geração fotovoltaica, na área de logística e distribuição, empresa nessa área. Continuo com outros projetos mais distribuídos agora do que foi Verdicampo. Alessandro, até entrando dentro dessa pauta da educação financeira, esse também é uma das premissas do Sinvest, né, a parte em si da educação financeira, e eu acredito que isso é fundamental, né, para que a gente equilibre isso até mesmo com os investimentos, porque se você não se educa financeiramente, é quase impossível, né, que você tenha uma constância, um bom retorno aí, falando da parte de investimentos. Então, voltando para essa parte de educação financeira, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como que você adquiriu nessa maturidade com relação à educação financeira, de que forma que isso pode impactar a vida das pessoas, a economia. Tá bom, vamos lá. Eu sou, assim, dentro dos negócios que eu participo, eu sou tido como linha duríssima aí dentro dessa questão de educação financeira. Eu sou, assim, e toda a minha experiência de vida mostrou que isso dá muitos frutos. Então, eu sou da linha bem clássica, bem de educação de beabá lá, inicial, de que você pessoa física, você empresário, você como empresa, como gestor, que você tem que gastar menos do que você ganha. Então, assim, para isso, do ponto de vista de empresa, é importante que você, quer dizer, quais são os principais aprendizados para mim que foram importantes na minha vida e continuam sendo importantes até hoje. Quando eu falo parece ser muito simples e básico demais, né? Você tem que gastar menos do que você ganha. Quando você está tratando de alguém que recebe salário, eu não preciso de um administrador de empresas para me ajudar a administrar a vida de quem ganha salário, né? É só uma questão de disciplina financeira e não de educação financeira. Mas quando a gente está falando de negócio, e eu acho que vocês todos estão discutindo isso, estudando, trabalhando, e possivelmente uma parcela grande de vocês vão para o mercado para trabalhar com gestão de empresas, a questão mais básica e, assim, talvez um dos maiores erros que eu presenciei minha vida toda de consultoria é que pouquíssimas empresas e pouquíssimos gestores sabem quanto custa o serviço ou produto que ele vende. É uma questão óbvia, mas na prática ela é muito difícil, são poucas as empresas que eu conheci, que eu convivi, e as que eu convivi que conheciam isso a fundo, 100% delas tinham um desempenho substancialmente superior em relação às que não conheciam. Então, gestão de custos, né? Vocês estão... Não é um período específico, esse simpósio está sendo organizado por um período específico. Me conta um pouquinho, Sofia, para me ajudar a falar aqui. Sim, na verdade esse é o nosso primeiro simpósio, né? O Sinvest ele é composto por estudantes de todos os cursos que tem na UFLA, então a gente tem pessoas aí de todas as áreas. E também tem outras pessoas, né, que estão nos assistindo. Não é só de administração, membros, né? Sim, e que não são membros do Sinvest, mas que são telespectadores também. Tá bem. Então, assim, os grandes aprendizados para mim, depois eu acho que eu posso contar até algumas experiências mais doloridas minhas nesse mercado, mas do ponto de vista de empresa, de desafio de gestão, eu acho que o ponto mais significativo, e se vocês, quem não tem oportunidade ainda não teve, né, a oportunidade de estar no mercado,
talvez ache que ele é básico demais, mas se vocês, pelo menos assim na minha palestra, se eu sair daqui, se vocês tiverem gravado só isso, já vou estar feliz aqui de ter tirado um tempinho meu para conversar com vocês. É uma questão extremamente simples, mas eu vou te falar que é muito raro, principalmente em negócios pequenos, e eu já trabalhei com mais de uma centena de empresas, as empresas que efetivamente conhecem o custo. E se vocês estão com profissionais de todas as áreas aí, eu vou falar que é raro. Médico veterinário, dentista, médico, profissional liberal de todas as áreas. De uma maneira geral, as pessoas não têm costume, né? Não, a educação financeira em casa e na universidade, idem, não insiste nesse ponto de uma maneira que você se disponha a investir tempo seu dentro do negócio para realmente ir a fundo em termos de conhecer quanto custa o que eu faço. E aí esse, para mim, é o ponto mais relevante e talvez um dos aprendizados, porque quem conhece isso a fundo tem uma clareza de decisões depois disso, assim, impressionante, porque passa a ser muito simples a decisão a partir daí. Se você conhece custos e se na sequência você conhece um pouquinho sobre fluxo de caixa, não sei se já chegaram a discutir isso nas palestras dentro do simpósio que vocês fizeram, mas eu conheci, assim, às vezes é até estranho falar sobre isso, porque fluxo de caixa não é um negócio tão simples, o que eu vou ganhar mês que vem, o que eu vou gastar. Eu já trabalhei com empresas que quebraram dando certo, tinham um fluxo de caixa negativo, ou seja, eu vendo para um cliente que tem prazo de 60 dias e compro matéria-prima pagando com 40 dias. Então, quanto mais eu vendo, quanto mais eu cresço, mais o meu dinheiro fica na mão do cliente, eu pago antecipado e dou prazos longos. Então, toda vez que eu cresço, o meu caixa baixa, e aí eu começo a pegar dinheiro, e aí os problemas começam a acontecer, porque a empresa cresceu muito e não conhece fluxo de caixa a ponto de conseguir gerir. Na hora que a gente fala isso numa palestra, o tema é muito simples. Não, como é que eu não faço isso? E uma coisa é a gente discutir isso aqui, sentado, todo mundo com a cabeça tranquila. Outra coisa é você numa empresa que cresce a 2 dígitos anuais, contratando gente, vendendo produto, mexendo com logística, e às vezes a última coisa que a pessoa faz é parar para poder fazer esse nível de gestão. Então, nos desafios, na minha experiência profissional, tanto de empresa própria quanto de consultoria, ir para o mercado, seja como empreendedor de serviços ou como empresa, né, gestor de empresa ou dono de empresa, envolve conhecer custos, envolve conhecer fluxo, como é que meu dinheiro transita nesse intervalo entre receitas e despesas. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa também estudante, muito querida, e ele estava me pedindo um conselho sobre livros, né? Eu falei, olha, se você não tiver ido muito a fundo até agora, para qualquer coisa que você for mexer na vida de empresa e de investimento, se você não conhece Excel a fundo, eu acho que você devia ler algum livro sobre Excel, devia fazer curso sobre Excel, e você devia, antes de mexer em qualquer coisa, aprender a fazer simulação, aprender a montar cenários. Se eu investir na opção A, B e C, nos prazos tais, quais são os meus resultados? Bom, eu posso montar cenários em relação à variação de dólar, variação de inflação, variação de Selic, e uma série de cenários cujas combinações me dão probabilidades que vão aumentar muito a chance da minha decisão de investimento ser a mais correta. E se eu estiver mexendo com empresa, que é o meu ramo, isso fica mais significativo ainda, porque eu consigo formular cenários de preços, custos, descontos, promoções. Então, saber usar ferramentas, eu uso Excel, eu acho que é a ferramenta mais poderosa, mais flexível que a gente tem disponível, para poder montar cenários e tomar decisões a partir de cenários. Essas 3 coisas, o resto é escolher boas alternativas, se diferenciar, né?
eu acho que a discussão aqui não é sobre isso. O resto é escolher bons produtos, desenvolver bons projetos, ser competitivo, vender um serviço de qualidade. Eu tenho outros motivos para estar no mercado, né? A gente está falando, além disso, como é que a gente ganha dinheiro no mercado. Então, os meus maiores aprendizados são esses, Sofia. Na minha história de Verde Campo, que eu vi que quando a Júlia me mandou o convite para a palestra, foi conhecer um pouquinho sobre Verde Campo. Bom, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa antes, eu vou contar um pouco da história sobre Verde Campo. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que você pode dar seguimento e a gente faz todas no final, que aí a gente dá essa continuidade. Tá bem, tá bem. Bom, Verde Campo é uma história que passa por gestão financeira. Eu abri a Verde Campo quando eu já tinha, né, quase 10 anos de empresa de consultoria. A Rios Projetos já era uma das consultorias assim, mais reconhecidas do país, então a Verde Campo foi montada em grande parte com recursos da empresa de consultoria. E parte das obras e de equipamentos foram financiados com recursos de BNDES, que eram recursos que tinham prazos longos e juros baixos, é assim até hoje. Então, a estrutura para montar a Verde Campo veio de capital próprio e de recursos basicamente financiados por BNDES, BDMG, no caso, na época, com taxas baixas e prazos longos, 10 anos de financiamento com 2 anos de carência. A Verde Campo começou com uma proposta muito legal de produto, que é uma condição importante aí para o negócio dar certo. A gente já começou com uma proposta de produzir o que ninguém produzia no Brasil, então a empresa já nasceu produzindo iogurte diet, queijos light, foi uma das primeiras empresas a produzir esse tipo de produto no Brasil. E o que deu errado no começo da Verde Campo foi que a minha expectativa sobre vendas e sobre disponibilidade de fluxo de caixa disponível não aconteceu dentro dos prazos que eu estimei. Então, no final do segundo ano de fundação da Verde Campo, de funcionamento da Verde Campo, a carência do BNDES, do BDMG acabou, começaram a cair as parcelas não só de juros, mas as parcelas de amortização. E eu me vi aí no terceiro ano de empresa sem fluxo de caixa, sem resultado no negócio, capaz de pagar os financiamentos. No terceiro ano, né, na virada do segundo ano, eu já tinha tirado todos os recursos que eu tinha disponíveis, acessado todas as linhas de crédito para tentar honrar os compromissos da Verde Campo. E no meados do ano, entendendo que, né, aí dentro da minha educação financeira, entendendo que não dá para tocar um negócio pagando juros altos, não dá para você gerar negócio pagando... Eu já comecei a pegar empréstimo de giro, né? Então, se eu tinha financiamentos de BDMG a 9% ao ano, eu comecei a captar recurso a 2% ao mês para tentar honrar os compromissos que estavam saindo. Bom, a história legal disso aí é que eu segui a minha linha de trabalho, vendi tudo que eu tinha, casa, empresa, carro da minha esposa, vendi o apartamento que minha esposa ia ganhar de herança quando meu sogro ia morrer, se não morreu até hoje, e eu vendi o apartamento há 20 anos atrás. Então, isso foi um grande aprendizado, porque deixei de lado qualquer tipo de ego, andei a pé durante quase 8 meses, pegava carona com quem trabalhava comigo para poder ir para o trabalho no dia a dia. Mas isso foi suficiente para eu poder sair das taxas de juros de capital de giro, sair das taxas de 2%, 2,5% ao mês e voltar quitando esses financiamentos e voltar para gerir a empresa com taxas de 9% ao ano, 10% ao ano, que eram taxas que eu sabia que eu aguentava pagar, eu só estava com um problema de desencaixe aí de tempo. Então, isso foi um aprendizado, talvez um dos maiores aprendizados na minha vida dentro de Verde Campo, a decisão de não ter vergonha de vender tudo que eu tinha
E eu mudei para dentro da Verde Campo nessa época, morei dentro da empresa e morei dentro da empresa até 2 anos antes de vender a empresa para Coca-Cola. Aí já foi por prazer, depois já estava tudo estava tudo muito certo e me apaixonei tanto pelo lugar que eu continuei morando lá. Mas essas são decisões que fizeram muita diferença e talvez a Verde Campo não tivesse aqui hoje se eu, ao invés disso, tivesse decidido que iria sacrificar a empresa para poder resguardar o que eu tinha de patrimônio na época. Passado esse período, e uma vez quitados, né, os financiamentos e entrado dentro de fluxo de caixa normal, os anos seguintes da Verde Campo foram anos que essa história de gestão de caixa, fluxo de caixa, aconteceu da maneira como eu acredito que deveria acontecer. Na sequência, depois dos empréstimos, a Verde Campo, com os primeiros resultados e sobras, formou um fluxo, um caixa expressivo, ficava investido. Nós tínhamos como regra ter pelo menos 6 meses de todos os custos, no caso da nossa principal matéria-prima, que era leite, em caixa, então a gente podia rodar até 6 meses sem depender de nenhuma venda, de nenhum lucro para poder pagar fornecedor. E aí a gente começa uma gestão financeira dentro da empresa que tem muita oportunidade de resultado, talvez mais oportunidade do que a gente tem no mercado financeiro no dia a dia. Porque uma empresa com volume de caixa, como a gente tinha, né, com capacidade de rodar 6 meses com caixa próprio, sem depender de nada, ela consegue primeiro fazer, e os volumes de um negócio como o Verde Campo são volumes muito grandes, né, financeiros. Num cenário como esse, você consegue trabalhar com compras à vista e negociar descontos expressivos com zero de risco, né? Vocês estavam discutindo o mercado aí atrás, às vezes a gente faz um investimento e depende de crédito que você ligou, se aquilo vai dar certo ou não vai. Quando eu estou num negócio que eu tenho uma compra de, sei lá, de 10 mil reais que seja, e é um dinheiro que eu devo, se eu antecipo esse pagamento e em troca recebo 3, 5% de desconto, eu tenho um resultado de 5% na operação mensal sobre todo o valor que eu giro, com zero de risco, né? A dívida já era minha, eu antecipei, zerei minha dívida e aí passo a ter resultados financeiros expressivos dentro do negócio. Então, nos anos seguintes todos, nos últimos, sei lá, ela deve ter levado aí de 3 a 5 anos para se estabilizar depois desse período de dificuldade. Ou seja, os 10 anos seguintes, a Verde Campo trabalhou com rentabilidade alta em produto, por uma estratégia de conhecer custo e estratégia de precificação de mercado com uma gestão muito ativa e tinha resultados expressivos, né? A empresa de laticínios, de uma maneira geral, são empresas que têm movimentos financeiros muito grandes por movimentar muito leite. Então, uma empresa que movimenta 10 milhões de reais por mês, se ela consegue pegar esse movimento e conseguir 3, 4% de descontos em transações só nas operações que são internas dela, ela passa a ter um movimento, um resultado financeiro extremamente expressivo, todo por ter disponibilidade de caixa para poder trabalhar. Então, a experiência de Verde Campo na área financeira é uma experiência, essa experiência, uma experiência de 3, 4 anos de muita dificuldade de gestão de caixa num nível, assim, muito rigoroso, e essa experiência acabou ficando para os períodos seguintes, virou uma cultura da empresa, e aí quando as questões de dívida foram sanadas, essa experiência que foi para gerir dívida funcionou muito bem para poder gerir e administrar resultado e negociar a partir disso investimentos, descontos ou resultados financeiros a partir de fluxo de caixa robusto. Minha experiência de Verde Campo é essa, em linhas gerais, falando de área financeira. Então, eu queria ver se vocês querem fazer as perguntas de vocês ou se vocês querem ouvir mais alguma coisa de Verde Campo ou de outro negócio. Bom, Alessandro, tem algumas... na tela eu fico meio perdido aqui falando comigo mesmo, eu prefiro você aí na tela. Não, sem problemas, eu fico aqui. Alessandro, tem algumas perguntas aqui
que eu gostaria de fazer para você. O pessoal perguntou no chat. A primeira delas foi do Marcos Vinícius. Ele perguntou como você captou recursos para abrir a sua primeira empresa. Qual seria o seu conselho para nós, né, e para quem sonha em ter o seu próprio negócio? Bom, meu primeiro negócio, que era informal, não dependeu de captação de recurso, né? Eu comecei com venda quando eu estava no segundo ano de engenharia de alimentos e eu produzia iogurte dentro da casa que eu tinha alugada da minha república. Eu dei sorte de dividir a república com um outro estudante que tinha uma dinâmica também, uma vontade de mexer com o negócio. E aí nós dois juntos começamos. Eu me formei em laticínio antes de fazer engenharia de alimentos. Eu sou técnico, né? Eu fiz curso técnico em vez de fazer científico. Então eu já conhecia de tecnologia e quando eu fui para Viçosa, né? Eu me formei em engenharia lá. Acabei dividindo a república com uma casa com mais um amigo só. E ele também gostava muito de negócio. Nós dois juntos começamos a fazer iogurte, vender iogurte. Ele vendia, eu fabricava. Então, começamos um negócio assim, com uma necessidade nenhuma, né? A gente fazia iogurte, vendia em saquinhos individuais. E no final do terceiro ano, antes de abrir realmente a primeira empresa, eu já tinha... já era um dos clientes da empresa de laticínios lá da região que entregava leite nas padarias e tinha que descarregar na nossa casa, descarregava caminhão mesmo. A gente fazia 40, 60 litros de iogurte por dia. Bom, banquei minha universidade, moto, viagem, toda com recursos desse primeiro negócio. Depois, na sequência, a primeira empresa, que foi uma indústria mesmo, eu estava no quarto ano, aí eu tive o privilégio de ter apoio do meu pai. Então, os recursos para o primeiro negócio vieram do meu pai. Meu pai sempre foi linha dura, mas tinha essa visão de que o apoio para negócio a gente sempre tinha. Então, para ter moto, para fazer festa, ele nunca quis ajudar. Tinha que, por isso que eu comecei com venda de iogurte na escola, porque era um recurso que ele não disponibilizava, né? A mesada não era uma coisa que ele estava muito interessado em, a não ser o básico, né? O próprio aluguel, as coisas. Sempre tive apoio para estudar, sempre tinha uma condição que me facilitou viver e explorar caminhos aí. Mas para o dia a dia, ele nunca esteve disposto a ajudar. Mas quando eu resolvi abrir uma empresa mesmo, e foi um laticínio pequeno, e aí ele foi quem ajudou. Os primeiros equipamentos, o primeiro carro de entrega foram financiados pelo meu pai. Alessandro, além disso, a gente também teve uma outra pergunta, uma pergunta muito boa, por sinal, foi do Leonardo Basso. Ele perguntou: o mundo real e o caminho para o sucesso vai muito além da Bolsa de Valores. Você, enquanto empreendedor, você pode falar um pouco sobre essas alternativas, principalmente para quem quer trilhar um caminho na gestão de empresas, sem ser necessariamente da área de administração? Posso sim, porque esse é um tema que me estimula muito. Eu podia fazer a palestra toda sobre esse tema. Uma das coisas mais legais da economia real realmente você entender que ela é maior do que o sucesso financeiro da própria economia real, do próprio negócio. Então, criar uma empresa traz uma oportunidade de contribuição, né? Eu vi que vocês, na apresentação, mostraram alguns projetos, inclusive projetos sociais de vocês, algumas iniciativas, né, que eu pude ver transitando aí. Eu vou contar essa experiência já dentro da Verticampo. Eu sempre acreditei muito nessa potencial de contribuir com o desenvolvimento do mundo das pessoas através de negócio. Na Verticampo, a gente tinha 3 crenças, né? A empresa sempre se norteou por 3 grandes crenças, e isso foi muito forte e muito importante para o sucesso dela em todas as áreas. A primeira crença é de que os produtos que a gente... Assim, o título dela
nossos produtos são especiais. Então, a primeira crença é que a empresa só iria produzir o que fizesse bem para o consumidor final. Nenhum produto que fugisse dessa condição de ser produto especial iria entrar no portfólio, e ela permanece até hoje, mesmo depois da aquisição pela Coca-Cola, com essa cultura. Para aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda aqui, acho que poucas pessoas sabem, a Verde Campo é a única indústria de laticínios do Brasil que não tem nenhum aditivo de nenhuma espécie, nem conservante, nem corante artificial, aroma artificial. É a única empresa do país a não ter nada de artificial. Algumas vezes o consumidor nem sabe disso, mas é uma decisão que, desde que a empresa nasceu, com o propósito de fazer o bem para quem consome, né? A segunda crença da empresa era ou é, né? Como a gente faz importa. Então, não só o que a gente faz, mas as decisões de como produzir, o respeito a todos os atores envolvidos, a meio ambiente. A maneira como a gente faz é importante também, não só o que a gente faz. E aí isso levou a decisões muito éticas na vida da empresa, e tenho certeza que essa energia foi um dos fatores que fez com que as pessoas se apaixonassem pela empresa no país todo. Mas a terceira crença, e que tem a ver, eu fiz uma curva para poder responder, a terceira crença é compartilhar benefícios. E aí o mais legal foi que dentro da empresa, ao longo da empresa, nesse período todo, a gente tinha fóruns de discussão, os funcionários podiam sentar e opinar, existiam fóruns onde eles podiam, inclusive, criticar se alguma ação da empresa não estava desrespeitando qualquer uma das crenças. As pessoas tinham liberdade para sentar em fóruns específicos, que eram para isso, né? Não precisavam falar abertamente, mas normalmente isso tinha liberdade para você falar abertamente, para você criticar se alguma dessas crenças não estavam sendo respeitadas. E na de compartilhar benefícios, a coisa mais legal foi entender que não é distribuir dinheiro. Não que isso não seja, a remuneração não seja importante, mas não era sobre isso. Toda vez, quando eu comecei a Verde Campo, tinham 16 pessoas que trabalhavam na Verde Campo. Quando eu vendi, tinham 650. Então, toda vez que a gente fazia um investimento, que o lucro da empresa era destinado para crescer o negócio, mais oportunidades iriam aparecer para quem já estava dentro da empresa, e novas oportunidades iriam aparecer para pessoas que não trabalhavam ainda e começariam a trabalhar lá. Ao longo desses 15 anos, uma série de pessoas construiu a vida profissional dentro da Verde Campo, estando lá desde o comecinho. Uma série é uma centena, né? Porque para quem sai de 16 para 600 pessoas, uma centena de cargos e vagas foram criados, e grande parte deles ocupados pelas pessoas que estavam lá. Uma das pessoas que começou a empresa junto e começou fazendo apoio de banco e de serviço, era estudante ainda, se tornou sócio da empresa. 2 dos funcionários terminaram, quando a empresa foi vendida, já tinham stock options, eram sócios do negócio. No caso da Verde Campo, 100% dos funcionários são patrocinados se quiserem estudar. A empresa banca metade dos custos de estudo, mesmo que ele queira estudar em outra área. Se ele for fazer gastronomia, a gente vai pagar, mesmo sabendo que ao final do curso ele vai pedir demissão, porque o objetivo é permitir com que as pessoas se desenvolvam. O objetivo não é crescer mais o próprio negócio, é gerar clima de desenvolvimento. Os filhos de produtores rurais, a gente tinha 180 fazendas, os filhos dos produtores rurais também eram patrocinados se quisessem estudar. A área de campo batia meta se o produtor rural tivesse lucro. Se a fazenda não lucrasse, isso não contava no bônus de quem era responsável por gestão de fazendas. Quer dizer, a gente tinha que comprar o leite dele, mas só fazia sentido se ele estivesse ganhando dinheiro com isso. E aí é legal da gestão, né? Não necessariamente eu tenho que pagar mais para ele ganhar dinheiro. Talvez eu ajude ele a gastar menos, a produzir mais barato, e ele ganhe dinheiro sem eu ter que pagar mais.
Então, o mundo realmente é muito maior do que bolsa de valores e muito maior do que aplicação financeira. É importante vocês entenderem muito sobre isso, porque eu acho que o mundo está pegando um viés grande financeiro, mas eu acho que nem eu nem vocês, né, se pararem para pensar, vão ter nenhuma dúvida de que ele vai continuar dependendo de alguém produzindo, de negócios, de serviços para poder rodar, né? Todo mundo continua consumindo, comendo, viajando. Então, por mais que a gente no dia a dia, até porque tem cases de sucesso muito rápidos, muito meteóricos, que chamam muita atenção no mercado financeiro, possivelmente essa não vai ser a principal realidade de 90% das pessoas que estão inscritas ou assistindo essa palestra aqui. Esse é um case legal de ver no Instagram, de ver, e é legal entender sobre ele porque o mercado financeiro tem oportunidades muito boas de contribuir com o nosso esforço de trabalho, né? Se eu economizo e consigo investir isso bem, a parte de entender de investimento me dá oportunidades muito boas de potencializar o meu esforço na vida real, qualquer que seja a escolha que eu tenha feito. Então é importantíssimo e vai ser cada dia mais importante entender disso e aproveitar essas oportunidades. Mas eu acredito que, sei lá, vamos botar 80 para eu poder não errar, daqui a um tempo vocês falarem comigo. 80% das pessoas que estão aqui não vão, nos próximos 10 anos, estar vivendo de mercado financeiro, né? Isso são tiros, cases, né? Que são raros e a gente tem mais cases de quem faz essas apostas grandes e perdem do que ganham. Então, eu acho que essa discussão sobre investimento, conhecer sobre investimento, entender sobre risco é extremamente relevante. Mas o mercado da vida real tem muita coisa legal e que bom que veio essa pergunta, porque para mim, tem mais prazer. Eu mexo muito no mercado financeiro hoje, a maior parte dos meus investimentos estão no mercado financeiro, mas eu tenho muito mais prazer de estar na economia real, de produzir e lucrar, né, na economia real do que no mundo financeiro. Eu achei Eu acho muito que na pergunta anterior. interessante também, o Alessandro, do que você falou, porque atualmente a gente já tem, né, uma porcentagem de que só 3% dos brasileiros investem, né? Então, essa já é uma realidade aí que, a longo prazo, né, talvez não suba tanto essa porcentagem. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação, a gente sabe que é bom, é importante, né, buscar isso, mas eu achei muito interessante na sua fala as oportunidades que vocês dão também para outras pessoas, né, para os colaboradores e tudo mais, pensando por esse lado de não centralizar, né, só isso do lucro. Vocês têm uma filosofia bem empática, eu achei isso muito interessante. E eu acho que vocês visarem isso da parte da educação financeira também é uma forma de você rentabilizar e aumentar essa lucratividade, né? Então, eu achei muito importante tudo isso que você falou. Até casando com todo esse tema, né, e entrando, pegando um gancho, a Patrícia Santos, ela perguntou para a gente qual seria o melhor método para se fazer um planejamento financeiro. Bom, Patrícia, eu sou dos clássicos, né? Do ponto de vista de simulação de cenários, eu gosto de trabalhar com Excel e a partir do Excel eu faço isso até hoje. O Excel faz parte da minha rotina. 100% dos meus investimentos nascem financeiros, né, no mercado financeiro ou na economia real. 100% das minhas decisões de investimento nascem em cima de alguma planilha em que eu gosto dessa área, então facilita, mas eu me dediquei muito tempo na época de universidade a entender, a conhecer, muito tempo mesmo, li livro, fiz cursos. Então eu uso Excel explorando as ferramentas e o potencial. Não sei se eu exploro 30% do potencial que ele tem, mas de qualquer forma é muito rico utilizar essa ferramenta para poder montar cenários.
Então, em 100% das minhas decisões, eu tenho alguma estrutura montada, como é que esse negócio se comporta no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto. Tá bom, se ao invés de vender por X, se eu vender por X menos 10%, como é que essa curva para em pé ou não? E é até divertido, né? Você montar esses cenários e começar a brincar com as variáveis, né? De preço, de custo, se subir o custo, se abaixar, quando é que as coisas saem errado, o que eu preciso fazer para corrigir se sair errado. Então, do ponto de vista de simulação, eu sempre trabalhei com Excel e continua sendo minha ferramenta de trabalho até hoje, usando as ferramentas mais avançadas que ele permite, com estruturas grandes, para poder montar os cenários adequadamente. No dia a dia, no negócio, aí são softwares mesmo. O último software, na Via de Campo, a gente estava trabalhando com SAP, trabalhando com TOTUS, trabalhando... Aí são... Ou softwares, tem muito software bom de dia a dia, que permite esse planejamento financeiro, que dá fluxo de caixa. É muito mais a disposição em acompanhar, porque no mundo que todo mundo tem Instagram, WhatsApp, Facebook, para poder ver durante o trabalho, durante a aula, nos intervalos, o que está faltando é disposição para poder olhar as ferramentas, né? Elas normalmente estão disponíveis e as pessoas estão com muita pouca disposição. Sabe aquela olhadinha de que a gente está sem paciência? Falar, não, tá bom, vai dar certo. Eu já fiz alguns investimentos que deram muito errado e vou confessar para vocês que foi quando eu tive menos disposição para poder olhar o risco, sabe? Ah, não, parece que dá certo, o cara falou isso mesmo, Sofia contou um negócio legal, vai dar certo, essa empresa, tá bom, vou investir nela, vou confiar meu dinheiro para a Sofia. E eu já investi em 2 negócios grandes que deram errado e foi quando eu estava com menos disposição para poder fazer o que eu sempre fiz, que é ir a fundo nessas análises. Então, eu acho que é por aí. É mais, Patrícia, é mais disposição em querer olhar, em acompanhar, em ir a fundo, em ler um material que você não está disposto, até porque a gente está ficando com cada dia menos paciência para poder olhar as coisas, tudo é muito rápido, tudo vem muito fácil, as análises é muito fácil, ou porque tem muita análise, né? E é um problema também se você não escolhe. Para mim, né, que tenho hoje uma parcela grande, tem uma parte do meu tempo dedicado para o mercado financeiro, a experiência mais rica aqui para contar para vocês é que eu tenho poucas fontes e vou muito fundo nas fontes que eu tenho. Faz mais sentido para mim do que ler 10 comentaristas diferentes, passar superficial sobre todos eles, botar o áudio rápido e deixar acontecer. Faz mais sentido para mim escutar 3 e ler sobre 3, mas ir a fundo, ler com calma, analisar, ver se faz sentido, se eu acho que ele está certo ou está errado, criticar o que ele está pensando. E a gente está com pouca disposição para ir a fundo nas coisas. Quem tem mais disposição está colhendo mais frutos. Dentro disso que você falou sobre essa questão de conteúdos, tem algum tipo de conteúdo que você consome hoje em dia, pensando nessa parte aí de mídias, né, de ter essa digitalização, tem algo que você indica, que você gosta de consumir, que você acha interessante, principalmente para nós que às vezes não temos um conhecimento tão aprofundado na parte de investimentos, ou se não está iniciando nesse ramo, ou se não quer mudar, né, a questão financeira, se educar financeiramente? Não, eu acesso, até pelo nível das estratégias, eu acesso alguns canais bem privados de bancos e uso só esses canais. Então, eu estou em material e em estudos gerados nas áreas de private, né? E aí são esses os canais que eu uso. Não tem nenhum outro canal de economia que eu acesse sem ser... Eu acesso eles de fontes diferentes, né? Eu trabalho com BTG, Itaú e XP. E aí acesso os canais de análise desses 3 bancos. Eu acho que eles não estão disponíveis para quem não é cliente. Entendi. Mas a minha rotina de análise financeira
são os materiais gerados pela área de inteligência da XP, do Itaú e do BTG. Certo. E, Alessandro, agora indo para a área de empreendedorismo, a gente tem algumas perguntas aqui. São duas perguntas, na verdade. A primeira foi do Theo. Ele perguntou que, com essa grande burocracia, né, que a gente tem no país, com relação à parte de empreendedorismo, como que você consegue visualizar isso? Eu acho que vai na mesma linha, Theo. Assim, a gente tem que estar com disposição, né? Mas para empreender mais, muito mais do que, né, para estar em algum cargo que não exija isso. Mas para empreender, tem que ter muita disposição, não tem como sair muito, não. Nível de paciência, principalmente dependendo da área que você escolher, vai exigir, talvez paciência não seja o adjetivo correto, continua exigindo muita dedicação. Eu investi na área de usinas fotovoltaicas nos últimos 2 anos, e investi em 6 usinas. 2 estão prontas há 2 anos e não estão conectadas ainda. Estão investidas, prontas, e eu não consegui conectar elas na rede. Está faltando energia no país, né? A energia está cara. E eu não consegui conectar 2 das 6 usinas na rede, no sistema elétrico do estado, para poder distribuir energia. Então, elas estão paradas há 2 anos, descartando a energia que é fotovoltaica, que é gerada, porque eu não consegui plugar ela na tomada do sistema. Então, isso, assim, eu particularmente tinha outros investimentos nessa área e desisti. Não estou mais com pique para poder enfrentar uma burocracia desse nível. Agora, de qualquer forma, continua sendo um bom negócio. Então, o meu sócio está brigando comigo, que não, vamos assim mesmo, vamos aumentar nosso time, tentar diminuir a pressão em cima da gente, usar um pouco mais de inteligência de investimento, de conseguir todas as aprovações só para depois investir, passar aí 1, 2 anos em burocracia. No ano passado, eu fui... quem é empreendedor no Brasil tem que aprender a lidar com isso. E falando sobre questão política, talvez esse seja um dos instrumentos mais opressivos sobre quem está começando hoje no país, né? Vocês vão perceber, logicamente, até por estar na área empresarial minha vida toda, eu sou contrário, né, às estatais, acho que os sistemas não são eficientes mesmo, e tem muita gente boa, me relaciono com muitas pessoas que estão dentro de empresas estatais, mas a lógica não é legal. Agora, no final das contas, para quem defende, talvez não perceba que esse é um dos mecanismos de maior concentração de renda hoje no país, é o nível de burocracia que a gente tem no Estado e nas grandes empresas. Então, se eu estivesse começando a vida e dependesse dessa usina fotovoltaica para poder viver, eu tinha quebrado. Essas usinas foram construídas com financiamento, tem 2 anos que eu pago financiamento, mas eu tenho caixa para isso. Mas eu conheço pessoas que quebraram já nesse intervalo, que estavam numa fase mais inicial de vida, tomaram decisão no mercado que é correto, é uma área extremamente lucrativa, mas só consegue conectar uma usina quem tem caixa, ou seja, é um mecanismo de privilegiar quem está numa posição financeira melhor do que outras pessoas, então inibe quem está começando, né? Para quem está começando, tinha uma pergunta atrás, eu não lembro de quem foi a primeira pergunta que me fizeram, quais são os caminhos aí para quem quer começar a empreender sem fazer administração? Primeiro, escolher uma área que não tem uma burocracia tão grande, né? Juntando uma pergunta com a outra. Dificilmente quem está começando consegue sobreviver em mercados que são muito complexos e burocráticos. Quem está começando tem que ir para atividades mais simples mesmo, vender serviço, vender produtos sem um nível de gerência, de ingerência, né, do Estado muito grande. Então, eu acho que a gente precisa conhecer o nível de burocracia do setor que a gente vai trabalhar e entender se a gente quer
assumir e enfrentar isso ou não. Se não quiser, tem que sair, porque isso é uma realidade, infelizmente, né? Uma realidade muito grande. Eu fui fazer investimento em Portugal há 3 anos atrás e fui recebido assim, eu não, né? Os empresários que estavam indo para Portugal, né? Não eu especificamente. Mas assim, eu nunca me senti tão bem. Eu sou brasileiro, invisto aqui. Na época eu tinha construção civil também, tinha verde de campo. Tinha mais de 1.000 funcionários na época, porque tinha muito funcionário em construção civil. E era tratado aqui difícil aqui no Brasil. Você não tem, de uma maneira generalizada, não existe um valor sobre quem empreende, em várias outras áreas existem, isso é bem heterogêneo. E eu cheguei em Portugal, nunca fui bem tratado, querendo investir. Fui abrir uma empresa lá e bem recebido, burocracia, tem agente do Estado que resolve e registra para você, quer dizer, vem investir, o resto a gente resolve. Mas nós estamos muito longe disso aqui. Eles até fizeram uma pergunta aqui, foi feita pelo João Vitor, que ele perguntou se o Brasil ainda continua sendo um bom país para se empreender. Você acredita que sim? Continua assim, continua sendo sim. É um país com um potencial muito grande, né? E a gente não explorou. Se a gente fizer depois vocês fazem um exercício desse, eu acho que é um exercício legal. Se vocês fizerem um exercício comparativo sobre área, recursos naturais da maioria dos países desenvolvidos, né? E cruzar isso com o que a gente tem aqui, o volume de oportunidades aqui é enorme, então continua sendo difícil, em função principalmente, né, dessa questão burocrática do país e tributária também muito pesada. Não dá para investir sem entender de tributário, mas é um país de muita oportunidade, continua tendo muita oportunidade de negócio. O que precisa prestar atenção, principalmente, né, na pergunta anterior lá, para quem vai começar, qual que é o seu conselho? É depender pouco de financiamento externo, né? Ah, tá bom, seu pai te ajudou, e aí? Bom, tem outras alternativas para ideias boas, né? Quando eu comecei, meu pai não ajudou, né? Eu comecei vendendo iogurte sozinho e ganhei dinheiro com isso. E pude começar, tive a oportunidade de começar outras coisas menores. Então, não depender de financiamento. Eu acho que o Bruno estava falando, quando eu estava assistindo a palestra dele anteriormente, quer dizer, no ano passado a gente estava com Selic de 2,75, se eu não me engano. A última previsão que eu vi do Itaú hoje é que ela deve ser o primeiro trimestre do ano que vem com 11,75, ela deve chegar a quase 12 a Selic. Se você pegou recurso a Selic mais alguma coisa, imaginando que você ia pagar 2 e pouco por cento ao ano, e você fechou 12 meses depois, vai pagar 12% ao ano, se o seu negócio não estava dando essa margem, vai quebrar, né? Então, o conselho para quem está começando é que existem oportunidades sim, mas quanto menos vocês dependerem de banco, e quanto menos burocrático for o setor que vocês vão entrar, já que burocracia exige caixa, né? Burocracia exige tempo, e tempo em negócio exige caixa para você bancar o tempo. Então, não são áreas boas para quem vai começar. Mas tem muita oportunidade em muito segmento e muita gente construindo história bonita aí. Alessandro, o Silas, ele fez uma pergunta, vou ler ela para você, que ela é um pouco grande, nos dias atuais, principalmente em cenário acadêmico, temos uma visão em se tornar cada vez mais especialistas em uma área específica. No Brasil, só que o Brasil, a gente reconhece que ele precisa de empreendedores, né? Então, qual que é a sua visão com relação a isso? Pô, pergunta difícil, hein, Silas? Se você for mexer como empreendedor, né? Se você vai para uma área de conhecimento muito específico, se eu vou para a área de tecnologia, você precisa ser especialista ou precisa ter um sócio especialista. Então, isso vai depender muito mais do setor, do segmento em que você vai trabalhar. Tem áreas que é preciso ser especialista porque a concorrência está no nível de conhecimento especializado que uma empresa tem em relação à outra. A área de software é um bom exemplo,
Hoje em dia, a indústria de alimentos, que é o segmento, né, que eu continuo atuando até hoje, existem algumas áreas na área de inovação, mercado vegano, que o nível de conhecimento para desenvolver produtos novos que precisam ser desenvolvidos é muito alto. Então, quanto mais especialista naquela área de conhecimento, maior a chance de você ter uma empresa, um negócio que vai se destacar em relação aos outros. Agora, se eu vou para outros segmentos, né, que são mais genéricos, por exemplo, energia fotovoltaica em pequena escala, projetos residenciais, outras coisas. A tecnologia está aí, é muito mais a minha eficiência em comprar, instalar, vender, prestar serviço. Aí eu acho que a formação genérica vai fazer mais diferença. Então, vai depender muito do nível no nível de negócio que vocês vão estar escolhendo para poder trabalhar. Se ele exige um conhecimento muito específico, é lógico que ou você ou algum sócio seu tem que ser especialista. E por falar em sócio, essa é uma outra coisa legal também. Eu tenho hoje, né? Deixa eu ver se a maioria. Eu acho que a totalidade dos negócios que eu mexo, eu tenho algum sócio. E uma das coisas mais legais quando você vai montar um negócio é que seu sócio seja muito diferente de você. Então, um especialista e um generalista numa sociedade dá muito mais. A chance do negócio dar certo é muito maior do que 2 especialistas ou 2 generalistas sócios no mesmo negócio. Então, se vocês vão montar. Eu falei, quando eu montei a minha primeira sem grana, sem nada, o meu colega de república gostava da área comercial e eu nunca gostei de área comercial, mas eu era bom em produzir. E, pô, nós tocamos nossa vida toda. Tinha uma vida para estudante até de mordomia. Tinha estruturas que pouquíssimas pessoas como estudante tinham, mas a gente tinha uma combinação legal, né? Eu gostava de chegar à noite e passar uma parte da noite produzindo, mas não queria vender nada no dia seguinte. E ele adorava vender, ir em mercado e tudo mais. Então, se você tiver um negócio com um especialista e um generalista, a chance de dar certo cresce muito. E Alessandro, a gente vai te fazer uma última pergunta aqui, né? Antes da gente finalizar essa palestra sua. Eu queria te perguntar se a longo prazo, foi uma pergunta que o Rodrigo Alves fez, você acredita que a longo prazo esse cenário burocrático possa mudar no Brasil para quem quer empreender? Rodrigo, eu tenho esperança que mude, mas a gente não tem nenhum sinal no curto prazo de que isso vai acontecer, não. Então, assim, nós vamos depender muito de quem vai governar, né? E hoje em dia está essa loucura. E para destacar aqui, eu vejo coisas boas nos 2 lados aí da briga, né? Eu vejo qualidades e defeitos nos 2 lados, então não vou me posicionar nem em relação a um nem em relação ao outro. Mas a gente não tem nenhum sinal de curto prazo de que isso vá mudar, não. Não só pela questão política, mas porque essa estrutura burocrática beneficia muita gente. Tem muita gente que vive dela e tem muita gente que ganha dinheiro com ela. Então, existe uma resistência muito grande, muito grande, muito grande. E a gente escuta isso todos os dias. Saiu uma pesquisa essa semana com 23 mil funcionários públicos no anonimato, né? Uma pesquisa que eu li essa semana, 70% deles presenciam benefícios dentro do trabalho de venda de facilidade em função da burocracia que existe na estrutura pública, né? Então, uma das fontes de renda, de receita ou de oportunidade é vender facilidade no mercado que tem tanta dificuldade ou tanta burocracia. Então, muita gente se beneficia disso, Rodrigo, e tem muita resistência em relação a diminuir, porque, de qualquer forma, tem gente se beneficiando, pode ter certeza.
o país está perdendo, mas nem todas as pessoas estão perdendo. Então, eu espero que sim, espero que diminua esse nível de burocracia algum dia. Ia ser muito bom para o país aumentar o número de empreendedores e, com certeza, ia ser muito bom para a gente poder aproveitar o potencial nosso mais rápido. Alessandro, eu queria muito te agradecer, né, pelo seu tempo e por partilhar tanto conhecimento com a gente. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui têm você como uma inspiração, admiram muito sua trajetória, né, não só dentro da Verde Campo, mas por tudo que você compartilhou hoje com a gente. O Sinvest espera muito, né, ter a sua presença aí em outras ocasiões. Acho que é sempre bom ouvir de pessoas experientes como você. E muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui com a gente no nosso simpósio. Tá bom, Sofia, foi um prazer, tá bom? Espero ter contribuído com as reflexões de vocês e parabéns pela iniciativa, tanto de quem está coordenando quanto de quem está participando. É muito legal ver isso, eu fiquei feliz quando a Júlia mandou o convite, por ver essa iniciativa, né? Vocês estão dentro da universidade ainda, querendo discutir, querendo movimentar. Eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos dessa disposição em fazer mais do que só o básico que acontece dentro da universidade. Então, parabéns, tanto para quem está organizando, quanto para quem está assistindo aí, se dispondo a participar. Bom simpósio para vocês. Obrigada, Alessandro. A gente também deixou só as redes sociais aí para o pessoal que quiser acompanhar e obrigada. Não tem muita ajuda na rede social, não, porque as redes sociais são todas fechadas e privadas. Eu não trato as questões empresariais. Mas eu vou estar disponível, né, para outros eventos de vocês, sempre que eu puder contribuir. Certinho, então. Muito obrigada, viu? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.